Sejam bem-vindos ao Inglês Expositivo. Aula 6, adjetivos e pronomes possessivos. Beleza, olha aqui. Possessive adjectives and pronouns. Pronomes e adjetivos possessivos. Beleza. Bom, inicialmente, duas observações que vão ser importantes de relembrar. Primeira coisa, os adjetivos têm a função de qualificar ou determinar os substantivos. Tranquilo? E os pronomes têm a função de substituir os substantivos. Legal? Beleza. Então aqui, comparando isso em inglês com o português, olha o que nós vamos encontrar. Em português, o possessivo concorda com o possuidor. Tranquilo? Agora, em inglês, nós vamos ter uma situação inversa a essa. O possessivo em inglês sempre vai concordar com o elemento possuído. Então, observemos essa frase aqui, ó. Esta é Judy e seu namorado é o Ted. Bom, quem é o possuidor poderia ser considerado como possuidor nesse exemplo aqui? Judy, que seria a terceira pessoa singular feminino, não é? Tá? Agora, então, em português, o possessivo concorda com o elemento possuído e não com o possuidor. Então, esta é Judy e seu namorado é o Ted. Bom, agora, em inglês, o possessivo vai sempre concordar com o possuidor, não com a coisa possuída. Então, você tem essa frase aqui, ó. This is Judy and her boyfriend is Ted. Então, o possessivo que foi utilizado aqui está concordando com o possuidor, no caso, possuidora, que é Judy. Tá? Beleza? Bom, aparentemente seria muito estranho, né? Você ter essa situação que existe na língua inglesa, do possessivo concordar com o possuidor. Mas nós temos uma situação em português semelhante. Quando você utiliza a palavra dele ou dela, você faz o mesmo tipo de concordância. Olha bem, a casa dele. A palavra que dá a ideia de posse aqui, que é dele, é masculino, não é? Então você está dizendo a casa dele. Então o possuidor é do gênero masculino. Então não está concordando com o elemento possuído, mas sim com o possuidor. A mesma coisa no exemplo de baixo. O carro dela. A palavra dela, que dá a ideia de posse, está concordando com a possuidora, que é ela, e não com o carro. Então, uma situação semelhante que você tem em inglês, você vai ter em português quando você emprega uma dessas duas palavrinhas aqui. Então, não é tão estranho, beleza? Então, vamos agora ver especificamente aqui o que acontece com os adjetivos possessivos. Bom, nós vamos ter, então, possessivos de primeiras pessoas, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Vamos ter possessivos de segundas pessoas, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. E de terceiras pessoas, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Voltando-se aqui à primeira pessoa do singular, você tem o possessivo my. Vindo aqui até a primeira pessoa do plural, você tem o possessivo our. Voltando-se agora aqui à segunda pessoa do singular, você vai ter o possessivo, o adjetivo possessivo your. E vindo aqui até a segunda pessoa do plural, você tem aqui novamente your. Então, o your aqui vai aparecer na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural. Tranquilo até aqui? Bem transparente? Joia! Na terceira pessoa do singular, você vai ter três possessivos. O his, quando o possuidor for masculino, na terceira do singular para pessoas. Você vai ter o her, quando tiver uma possuidora, terceira pessoa do singular do gênero feminino. E vai haver o emprego de its quando o possuidor for animal ou coisa. Tranquilo? Agora, na terceira pessoa do plural, você vai ter o there. A palavra there vai ser plural ao mesmo tempo para his, para her e para its. Bom, vamos ver então as significações precisas, as precisas significações de cada um então desses elementos aqui. Comparando-se com o português, o my vai significar meu, minha, meus ou minhas. O our vai significar nosso, nossa, nossos ou nossas. Voltando-se à segunda pessoa do singular, o your vai significar seu, suas, significando de você. Na segunda pessoa do plural, o your vai significar seu, suas, de vocês.
Voltando-se então à terceira pessoa do singular, o his vai significar seus, suas, dele, né? O her vai significar seus, suas, dela. O its é o neutro, né, para animais ou coisas, vai significar seus, suas, dele ou dela. E vindo-se aqui até a terceira pessoa do plural, você tem o their, que vai significar deles ou delas para pessoas, animais ou coisas, já que o their é plural ao mesmo tempo para his, para her e para its. Transparente? Beleza? Acompanhou direitinho o raciocínio? Bom, vamos ver agora então em frases, exemplos de aplicação em frases. Pegando-se aqui a primeira frase. Those are Peggy and Susie, and the flat is nice. Aquelas são Peggy e Susie, e o apartamento delas é legal. Bom, ao empregar então aqui o possessivo, você vai ter que fazer o concordar com o possuidor. O possuidor, no caso aqui, é Peggy and Susie, tá? Que seria então de terceira pessoa do plural. Então, o que você vai utilizar aqui para como adjetivo possessivo nesse espaço em branco? Para esse espaço em branco, como o possuidor é de terceira pessoa do plural, você vai estar empregando o adjetivo possessivo there. Então, those are Peg and Susie and their flat is nice. Aquelas são Peg e Susie e o apartamento delas é legal. Tranquilo? Vamos então ao segundo exemplo. Silky and Doug are outside. Silky e o cachorro dela estão lá fora. Então, olha bem, você vai empregar então aqui um adjetivo possessivo. O possessivo em inglês sempre concorda com o possuidor. De quem é o cachorro? Da Silky. Silky é a terceira pessoa singular feminino. Então, você vai colocar aqui o adjetivo possessivo her. Então, Silky and her dog are outside. Silky e o cachorro dela estão lá fora. Tranquilo? Acompanha o raciocínio? Vamos a um outro exemplo. We are lucky. Train is about to go. Nós estamos com sorte. Trem está por partir. Então, olha bem, você vai empregar nesse espaço em branco aqui um adjetivo possessivo que vai ser, no caso, de primeira pessoa do plural. Já que a frase interligada, essa segunda, tem como sujeito um pronome de primeira pessoa do plural. Um pronome pessoal de caso subjetivo na primeira pessoa do plural. Então, você vai ter que utilizar aqui um adjetivo possessivo de primeira pessoa do plural para ver concordância com o possuidor. Então, você vai ter aqui, ó, our train is about to go. Nós estamos de sorte. O nosso trem está por partir. Tranquilo? Outro exemplo. We are clever students. Grades are excellent. Vocês são alunos inteligentes. Notas são excelentes. Então, você vai utilizar no espaço em branco aqui um adjetivo possessivo para concordar com o sujeito da frase anterior. O sujeito da frase anterior é you, significa vocês. Por que vocês? Porque students está no plural, né? O you pode ser singular e pode ser plural. Como o substantivo aqui está no plural, o you aqui vai ter a função de plural. Então, seria vocês. Então, vocês são alunos inteligentes. Notas são excelentes. Ou seja, as notas de vocês, né? Então, no caso aqui, você vai utilizar o adjetivo possessivo de segunda pessoa do plural, que é your. Então, você vai ter aqui na frase, your grades are excellent. You are clever students. Your grades are excellent. Vocês são alunos inteligentes. Suas notas são excelentes. Que legal. Vamos fazer agora então o exercício sobre adjetivos possessivos? Então tá, então aquela combinação que já fizemos, né? Eu vou fazendo a resolução direto e você vai dando pausa e tentando resolver junto comigo, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Frase A. This is Bob and mother is abroad. Este é Bob e a mãe dele está no exterior. Então, em inglês, sempre o possessivo vai concordar com o possuidor, que no caso é Bob. Bob é terceira pessoa singular gênero masculino, então você vai ter aqui o emprego de his. This is Bob and his mother is abroad. Este é o Bob e a mãe dele está no exterior.
Tranquilo? Frase B. Lucy's dog is in little house. O cachorro da Lucy está em sua casinha. Olha bem, o possessivo em inglês sempre vai concordar com o possuidor, que no caso é dog. Dog é de terceira pessoa do singular do gênero neutro para animais ou coisas. Então você vai ter aqui o emprego de its. Então, Lucy's dog is in its little house. O cachorro da Lucy está em sua casinha. Frase C. These are new flats. They belong to you. Estes são novos apartamentos. Eles pertencem a vocês. Observando essas duas frases interligadas, olha o que nós vamos ter. O espaço em branco aqui, no espaço em branco a ser utilizado aqui, com adjetivo possessivo, ele vai ter que concordar com o possuidor. O possuidor, no caso, vai ser vocês, né? Então, você vai ter que utilizar aqui um adjetivo possessivo de segunda pessoa do plural. E o adjetivo possessivo de segunda pessoa do plural é your. Então, these are your new flats. They belong to you. Estes são os novos apartamentos de vocês. Eles pertencem a vocês. Tranquilo? Beleza? Acompanhou legal? Frase D. That is Susie, and the car is the white one. Esta é a Susie, e seu carro, isto é, o carro dela, é o branco. Bom, o possessivo em inglês sempre tem que concordar com o possuidor. De quem que é o carro? É da Susie. Então, você vai ter que colocar aqui o adjetivo possessivo de terceira pessoa do singular do gênero feminino para pessoas. Então, você passa a ter, ó, that is Susie and her car is the white one. Então, aquela é a Susie e o seu carro é o branco. Frase é: Plane is ready to take off. We're happy. Avião está pronto para decolar. Estamos felizes. Bom, se interligando as duas frases, o possuidor está representado pelo pronome we de primeira do plural. Então, você vai ter que colocar o possessivo aqui de primeira pessoa do plural, fazendo essa concordância. Então, você vai ter que ter aqui, ó. Our plane is ready to take off. We're happy. Nosso avião está pronto para decolar. Estamos felizes. Frase F. This is brand new car. I bought it yesterday. Este é novo carro, carro zerinho. Eu o comprei ontem. Então, você vai concordar o possessivo aqui com o elemento sujeito da frase 2, da frase seguinte. Então, você tem aqui, ó, this is my brand new car. I bought it yesterday. Este é o meu novo carro zerinho. Eu o comprei ontem. Então, você tem aqui o adjetivo possessivo concordando com o possuidor do carro, que está representado aqui pelo pronome de primeira pessoa do singular. Beleza? Bom, frase G. Farm is a top-notch one. They got it last year. Fazenda é de primeira qualidade. Eles a compraram o ano passado. Então, o possuidor aqui está representado na segunda frase pelo pronome pessoal de terceira pessoa do plural they. Então, o possessivo aqui vai ter que ser também de terceira pessoa do plural. O adjetivo possessivo de terceira pessoa do plural é their. Então, their farm is a top-notch one. They got it last year. A fazenda deles é da melhor qualidade. Eles a compraram o ano passado. Legal. Vamos agora comparar os adjetivos possessivos com os pronomes possessivos. Agora, te relembrando, a função de um adjetivo é de qualificar ou determinar os substantivos, enquanto que a função de um pronome é de substituir os substantivos. Legal? Então, vem comigo aqui, ó. Com relação aos adjetivos possessivos, são aqueles que acabamos de ver. Agora, olha as correspondências dos adjetivos possessivos com os pronomes possessivos. O my vai ter como pronome possessivo correspondente mine. Na primeira pessoa do plural, o our vai ter como pronome possessivo correspondente ours.
O your da segunda pessoa do singular vai ter como pronome possessivo correspondente yours. O your da segunda pessoa do plural, igualmente, vai ter como pronome possessivo correspondente yours. Agora, na terceira pessoa do singular, o his, masculino para pessoas, vai ter como correspondente, como pronome possessivo, his também. Ele tem as duas funções. O her vai ter como pronome possessivo correspondente hers. O its vai ter como pronome possessivo correspondente its também. São duas funções, tem as duas funções como adjetivo possessivo e pronome possessivo. Na primeira pessoa do plural, o our vai ter como pronome possessivo correspondente ours. O your da segunda pessoa do plural vai ter como pronome possessivo correspondente yours. E o their da terceira pessoa do plural vai ter como pronome possessivo correspondente theirs. Então, o que você notou aqui? Te relembrando que o his vai aparecer nas duas funções, o its nas duas funções. O mais se transforma em mine. Agora, nas outras situações, é como se você pegasse o adjetivo possessivo e acrescentasse um szinho formando o pronome possessivo. Your para yours, her para hers, our para ours, your para yours e their para theirs. Tranquilo? Então, os S's que aparecem aqui em alguma das situações, quase todas, né? Não tem nada a ver com a ideia de plural. É simplesmente um sufixo que aparece em algumas situações quando você altera o possessivo de adjetivo para pronome. Tranquilo? Beleza, então vamos ver agora em exemplos práticos, em frases, o que acontece com relação ao emprego dos pronomes possessivos. Eu tenho aqui, ó. Those are Peggy and Susie, and this nice flat is. Aquelas são Peggy e Susie. E este legal apartamento, esse apartamento legal é delas. Tudo bem. O possessivo em inglês sempre concorda com o possuidor. De quem é o apartamento? Peggy and Susie. Peggy and Susie é terceira pessoa do plural. Então você vai colocar aqui o pronome possessivo theirs. Então, those are Peggy and Susie and this nice flat is theirs. Então, aquelas são Peggy e Susie e este apartamento legal é delas. Acompanhou o raciocínio? Vamos então para a segunda frase. This is Silky and the dog outside is. Esta é a Silky e o cachorro que está lá fora é dela. Você vai concordar o possessivo aqui com o possuidor, né? Tudo bem. Possuidor de terceira pessoa do singular. E se o que sendo de terceira pessoa singular feminino, o pronome possessivo a ser colocado aqui vai ser hers. Agora, clareando mais para você. Por que eu tenho um emprego aqui de um pronome possessivo? Porque a função do possessivo aqui é de pronome. Em vez de eu dizer assim, ó, this is Silky and the dog outside is her dog, então eu retiro a palavra dog e coloco o pronome possessivo substituindo as duas palavras. Tranquilo? Outro exemplo. We are lucky for the train is about to go. Então, we are lucky for the train about to go is. Então, nós estamos de sorte, pois o trem que está por partir é. Bom, então você tem aqui, ó, o agente verbal da frase, do iníciozinho da frase é o I, que é a primeira pessoa do plural, que seria então o possuidor de quem que seria o trem, né? Então o I seria a primeira pessoa do plural, então você vai ter que utilizar aqui ours, concordando com o sujeito da frase anterior, o sujeito da oração anterior, que seria we. We are lucky for the train about to go is ours. Então nós somos de sorte, pois o trem que está por partir é o nosso. Então, em vez de eu dizer assim, ó, we are lucky for the train about to go is our train, retira essa palavra train e coloca-se o pronome possessivo de primeira pessoa do plural, concordando com o i aqui. Tranquilo? Outro exemplo. We are clever students. The grades that are excellent are. Vocês são alunos inteligentes. As notas que são excelentes são de vocês, né? Então, você vai colocar aqui o possessivo, que vai concordar, o pronome possessivo, que vai concordar com o agente verbal da frase anterior, que seria you, que seria vocês.
Por que vocês e não você? Porque a palavra alunos está no plural aqui. Então, você vai colocar aqui um espaço em branco. Yours. Então, you are clever students. The grades that are excellent are yours. Então, vocês são excelentes alunos. As notas que são excelentes são de vocês. Tranquilo? Muito bom. Vou fazer agora um exercício de fixação sobre pronomes possessivos. Então, daquele esqueminha que você já conhece, né? Eu vou fazendo direto e você vai então dando pausa e checando se você está fazendo corretamente. Tá legal? Então vamos às frases. This is Pamela, and the father who is abroad is. Esta é a Pamela. E o pai que está no exterior é dela. Muito bem, o possessivo em inglês vai concordar sempre com o possuidor. De quem é o pai? Da Pamela. Então você vai colocar aqui o pronome possessivo hers em terceira pessoa singular de gênero feminino. That Ted's dog in this little house is. Aquele é o cachorro do Ted. E esta casinha é dele. Dele quem? Do cachorro, a casinha do cachorro. Então, cachorro é terceira pessoa singular gênero neutro. Então, você vai colocar aqui no espaço em branco, it's. Então, that Ted's dog in this little house is its. Então, aquele é o cachorro do Ted e esta casinha é dele. These new flats belong to you. They are. Estes novos apartamentos pertencem a você. Eles são de você. Então, estes novos apartamentos pertencem a você. Eles são de você. Então, o possuidor vai ser você. Então, você vai ter o emprego aqui de yours. Então, você tem estes novos apartamentos pertencem a você. Eles são de você. That is Silky, and the white car is. Aquela é a Silky, e este carro branco é, e o carro branco é. Bom, o possessivo em inglês sempre concorda com o possuidor. De quem que é o carro? Da Silky. Silky é terceira pessoa singular, gênero feminino. Então, você vai ter um emprego aqui de hers. Beleza? The plane that is ready to take off is we're happy. O avião que está pronto para decolar é estamos felizes. Bom, você interligando as duas frases, o possuidor então seria o I, né? Primeira pessoa do plural. Você vai usar o pronome possessivo então de primeira pessoa do plural, que é então ours. Então, the plane that is ready to take off is ours. We're happy. O avião que está pronto para decolar é o nosso. Estamos felizes. Mr. Taylor bought a brand new car. It's. O seu Taylor comprou um carro zerinho. Ele é dele, né? É do seu Taylor. Então, você vai concordar o possessivo aqui com o possuidor, que é seu Taylor. Seu Taylor é a terceira pessoa singular, gênero masculino. Então, você tem um emprego aqui de his. Beleza? Those two brothers have a top-to-top helicopter. It's. Então, aqueles dois irmãos têm um helicóptero de primeira qualidade. Ele é. O avião, o helicóptero, aliás, é de quem? Daqueles dois irmãos. Então, é terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, pronome possessivo. Você vai ter, então, o emprego de theirs. Tranquilo? Então, seria aqueles dois irmãos têm um helicóptero de primeira qualidade. Ele é deles. Percebeu? Beleza. Você percebeu que na prática os adjetivos possessivos antecedem ao substantivo, ao elemento possuído. Beleza? Agora, que os pronomes possessivos vão invariavelmente terminar uma frase, aparecerem sempre como últimos elementos de frases. Tudo bem, mas é uma exceção única que seria a seguinte. Se você tem duas frases interligadas, você vai poder usar o pronome possessivo iniciando a segunda oração, desde que fique subentendido o substantivo na primeira frase. Então eu tenho aqui, ó, your car is black, mine is white. Em vez de eu dizer assim, ó, your car is black, my car is white, para evitar a repetição
no mesmo substantivo, no mesmo contexto, então eu vou retirar o substantivo carro e vou colocar o pronome possessivo no lugar do adjetivo possessivo e do pronome possessivo. Agora, necessariamente, tem que haver duas orações com sentidos interligados, beleza? Então tá. Se você gostou dessa aula, dê um clique no joinha, inscreva-se no canal gratuitamente e compartilhe com seus amigos.